Muito bem, parte 2, Línguas Estranhas, Movimentos do Espírito Santo na Bíblia, né, na história da igreja. Acho que muitos de vocês que estão assistindo a gente também, né, já falou, vivenciou isso, né, já visualizou essas experiências, né, ou pessoas envolvidas nisso. E hoje a gente entra nesse assunto então. Línguas estranhas é uma evidência para o batismo com o Espírito Santo? Então, para o movimento pentecostal, sim, né? E é interessante a gente também estudar a história de da onde que eles tiraram essa ideia, porque o movimento pentecostal ele vai herdar também alguma coisa de um outro movimento, que ainda existe algumas igrejas dessa linha, mas são muito pouquinhas hoje, que é o movimento Holiness, que é um movimento o nome já diz, que é um movimento de santidade, que eles acreditavam o seguinte, que a pessoa se convertia, ele citava Jesus, convertia, estava salvo, né? Mas que ele poderia buscar o Espírito Santo e um batismo com o Espírito Santo para ter uma segunda bênção, além da salvação, que seria a bênção da santificação. Ou seja, eles atingiriam um estado no qual eles iam parar de pecar. Então eles vão desenvolver essa teologia, século XVII, XVIII, XIX, existe até hoje algumas igrejas que são nessa linha aí, que falava que o sujeito ele tinha que buscar o Espírito Santo para que ele pudesse vencer o pecado. E é um vencimento definitivo. A partir daquele momento ele não ia pecar nunca mais, porque ele teria o Espírito Santo plenamente na vida dele, santificando ele. Então, esse movimento ele cresce muito nos Estados Unidos, no século XIX ele principalmente, só que os principais expoentes desse movimento, os principais pastores e líderes desses movimentos no século XIX pecaram, aqueles pecados que o crente não perdoa, né? Os morais, Porque aqueles mais graves, assim. aqueles assim que a gente acha que não. Isso é um pecado que não dá para perdoar o cara mais. Então eles pecaram esses. Deus perdoa, mas a Né? gente não. Tipo isso aí. E aí o que vai acontecer? Como as pessoas pecavam, mesmo depois disso, de terem supostamente passado por esse batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder e etc., eles também começaram a ajustar a doutrina para poder falar assim, não, de fato, nós temos que buscar um batismo com o Espírito Santo, nós temos que buscar uma segunda bênção, mas essa segunda bênção não é a santidade, essa segunda bênção é falar em línguas. Aí, a partir disso, então, eles vão juntar o movimento que está acontecendo com uma doutrina que falhou da segunda bênção e faz a fusão e começa a falar assim, você é batizado com o Espírito Santo? Até o século XIX você responderia, sim, se você tinha recebido o Espírito Santo para não pecar mais. A partir do século XX você vai responder, sim, se você recebeu o Espírito Santo para falar em línguas. Então, essa nova roupagem que essa doutrina vai ter também vai precisar ir na Bíblia e tentar buscar como que eu vou justificar que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Então, os textos que vão começar a ser usados vai ser o próprio texto de Atos capítulo 2, onde eles vão interpretar que aquilo que eles estavam falando eram também línguas estranhas, e que o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes, e isso então aconteceu. Eles vão buscar isso em Atos capítulo 10, quando Cornélio recebe o Espírito Santo e vai falar em outras línguas. Eles vão buscar isso em Atos ali, no seu 16 ou 17, quando Paulo chega em Éfeso e eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, e eles falam, a gente foi batizado só no batismo de João. Aí ele fala assim, ele batizou para arrependimento, mas você tem que ser batizado em nome de Jesus, e ele batiza eles em nome de Jesus, eles recebem o Espírito Santo e falam em línguas. Então, esses textos de Atos, eles vão ser utilizados para poder explicar que a pessoa, além da conversão, além do arrependimento, da confissão de fé e do batismo nas águas, ele depois vai precisar buscar um outro batismo para, tendo o Espírito Santo dentro dele, revestindo ele, isso se manifestar evidentemente para as pessoas com o falar em línguas.
muitas perguntas já partem daí, né? Por exemplo, uma pergunta assim da teologia pentecostal. Uma das coisas que eles falam aqui no final de João, Jesus soprou o Espírito, né? E daí em Atos o Espírito desceu. Então eles acreditam, mostram que já tinha o Espírito Santo e tem uma segunda bênção, um segundo movimento em Atos 2. Isso é teologia pentecostal. E aí a gente tem uma outra teologia também que vai ser... Como é que a gente vai explicar, daí a teologia vai ser reformada, essas manifestações de Atos 2, 10, 17, então, né, eles vão falar que isso não é algo normativo, mas descritivo, né, de uma transição da igreja, né, isso é a expressão reformada, e a gente tem essa pentecostal. Como é que a gente organiza isso? Como é que a gente pode interpretar e explicar esses textos apontados, então, essas ponderações deles? Lá em João, então, você citou esse texto, no finalzinho ali de João, Jesus está ressuscitado já, e ele está falando com os discípulos, e ele vai fazer o comissionamento, né? É a grande comissão a partir da perspectiva de João. João, ele relata que Jesus soprou sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Só que ali você tinha só os 11 ou 10, eu não lembro se Tomé estava ali já. Você não tem todos os seguidores de Jesus presentes, você tem só os apóstolos presentes naquele momento. Então, o que vai acontecer em Atos 2 já vai acontecer com 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, das quais 109, pelo menos, não tinham presenciado ou vivenciado aquele momento de Jesus ter soprado sobre eles. Agora, olha só que interessante. O texto de Atos 2, ele não se propõe a ser uma segunda bênção, porque se Atos 2 for uma segunda bênção, a gente vai ter que fazer uma outra explicação do que viria a ser Atos 4. Que acontece o seguinte, a igreja vai de vento em popa a partir do capítulo 2, 3.000 convertem, tudo maravilhoso acontecendo, Pedro e João vão lá no templo, curam um sujeito, aí eles são presos, aí eles são questionados pelo Sinédrio, eles são proibidos de pregar o evangelho e eles passam a ter medo. E aí a igreja para de pregar, a igreja freia o seu impulso evangelístico, o seu impulso missional de continuar avançando com a missão de Jesus no mundo. Aí o que eles fazem? Entendendo que isso não podia acontecer, eles se reúnem no capítulo 4, a partir do versículo 23, eles oram a Deus, eles apresentam para Deus a dificuldade que eles estavam tendo, eles estão proibindo a gente de fazer, e aí eles fazem um compromisso com Deus, eles falam assim, Deus, mas nós não queremos parar. Então nós queremos voltar a pregar, nós queremos continuar seguindo em frente, e nós queremos fazer isso enquanto o Senhor estende a mão. E aí eles falam isso lá no versículo 30, para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aí diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Exatamente a mesma coisa que aconteceu no capítulo 2. Uhum. Mas isso aqui não é uma terceira bênção, porque dentro da teologia pentecostal não existem 3 bênçãos. Existem 2. Né? Agora, quando a gente se desprende dessa necessidade de torcer textos bíblicos para explicar uma experiência ou alguma situação, e aí é interessante que a gente precisa entender que os apóstolos eles não usavam o termo batismo com o Espírito Santo da maneira como ele é utilizado hoje teologicamente. Para eles, batismo com o Espírito Santo era simplesmente uma analogia para explicar que eles iam ficar mergulhados naquilo. Eles iam estar plenos do Espírito. Eles iriam estar vivendo com tudo. É tipo assim, cara, você tem que entrar de cabeça nesse negócio. Então eles usavam a expressão, você tem que ser batizado, para explicar essa coisa. Não vai mais ou menos, não vai um pouquinho, vai com tudo. Então para eles tinha muito mais uma conotação de uma analogia para expressar uma ideia de entrega, de quanto eles deveriam estar dentro daquilo, do que uma tentativa de uma explicação teológica a respeito de uma manifestação de Deus que eu vou então encaixar ela num formato que vai ser sempre reproduzido da mesma forma. Por isso que quando Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre
batismo no Espírito Santo e dom de línguas, ele não só dissocia as duas coisas, porque de alguma maneira talvez a igreja de Corinto já estava com essa tentativa de fazer com que o dom de línguas tivesse uma evidência, uma proeminência que ele não tem, como Paulo afirma que todas as pessoas da igreja de Corinto tinham sido batizadas com o Espírito Santo, mas nem todas falavam em línguas. Então, olha só esse texto, porque esse é um texto importante para a sistematização dessa doutrina. Ó. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar a partir do versículo 3, ele vai falar assim, ó, por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, né? Ou Jesus maldito, ou blasfema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então ele já está mostrando claramente que Espírito Santo na vida das pessoas é para que elas confessem Jesus, tanto para a sua própria salvação, quanto para a evangelização, para as outras pessoas. Aí lá no versículo 12, ele vai falar assim, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aí a gente sabe pelo contexto, você pode olhar depois, que os muitos membros aqui são os muitos dons. É isso que ele está querendo falar aqui. Aí no versículo 13 ele faz a seguinte afirmação: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha só, ele está usando a palavra batismo, depois beber do Espírito, depois ele em Efésios vai falar sobre ser cheio do Espírito, na verdade querendo dizer a mesma coisa. Você vai estar com tudo nisso. Você recebeu o Espírito Santo, você tem ele na sua vida, você precisa viver a partir dele. Então ele vira para aqueles cristãos, a gente sabe que o pessoal de Corinto não era fácil, era talvez a pior igreja que tinha na época, né? Difícil, sem dúvida eram os piores das cartas que Paulo escreve, é o mais complicado. E aí ele fala que mesmo os mais tinhosos deles eram batizados no Espírito Santo. Agora, na sequência, ainda no capítulo 12, porque eles ficavam assim, não, quem fala em línguas é melhor, quem fala em línguas não sei o que, é mais especial, ele vem aqui no versículo 28, ele fala assim, ó, a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aí ele faz a pergunta assim no 29, porque ele está querendo corrigir essa ideia da proeminência da língua sobre as outras pessoas, porque quem falava em línguas aqui estava se achando mais espiritual do que os outros. Aí ele fala assim, porventura são todos apóstolos? A resposta dessa pergunta, que é uma pergunta retórica, mas a resposta da pergunta, obviamente, é não. Nem todos são apóstolos. Né? Aí ele continua falando, ou todos profetas? Não, seria a resposta para a pergunta dele. Né? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Se até aqui a resposta é sempre não, obviamente a próxima pergunta, a resposta é não. E ele fala assim, falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todas? Não. Então o que ele afirma no capítulo 12? Que todos foram batizados, mas nem todos falam em outras línguas. E isso num contexto de que eles falavam em línguas de verdade, não tinha cessado momentaneamente aquele dom. Que é um assunto que Paulo não vai nem mencionar em outras cartas que ele vai escrever, porque não é um problema para as outras igrejas, provavelmente porque as outras igrejas nem tinham essas manifestações nos seus cultos, como estava acontecendo na igreja de Corinto e estava acontecendo, começando a atrapalhar o desenvolvimento da igreja. Não tinha alguma finalidade de acontecer em Corinto isso? Por que lá e não nas outras? Aí parte daquela situação que a gente vai observar no Antigo Testamento também acontecendo, que
não existe uma lógica sistemática que você encaixa isso. E você pensa assim, todas as vezes que acontecer isso aqui, automaticamente eles vão falar em línguas. Deus entendeu que para a realidade daquela igreja lá, porque eles estavam vivendo, seria interessante que naquele momento isso acontecesse. Se a gente colocar então nesse vídeo, pessoal, assim, batismo com o batismo com o Espírito Santo é... O que seria então essa definição de batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo acontece no momento em que você aceita Jesus como seu Salvador, você é salvo, você recebe o Espírito Santo na sua vida. Quando aceita Jesus. Quando aceita Jesus. Então, tá. Então essa ideia de segunda bênção não aparece na Bíblia. Então, não aparece na Bíblia. Okay. Segunda bênção não aparece na Bíblia, mas aparece na Bíblia várias bênçãos, várias circunstâncias. Tinha gente que recebia uma só e vivia com aquilo o resto da vida, tinha gente que recebia duas, tinha gente que recebia 5. Essa é a questão interessante, e é aí que o outro lado da moeda dessa discussão falha, que são os cessacionistas. Porque o que o cessacionista, que é aquele que diz que não existe manifestação do Espírito Santo nos nossos dias, ele vai afirmar que essas manifestações, elas aconteceram no período apostólico para validar o ministério apostólico, mas que quando os apóstolos morreram, os dons do Espírito Santo cessaram com eles. Esses dons miraculosos cessaram com ele. O que também não é verdade, principalmente pelo fato de que os dons miraculosos, eles não se iniciam com os apóstolos. Eles já existiam no Antigo Testamento. A pessoa recebia o Espírito Santo para fabricar uma caixa de madeira que ia guardar as tábuas dos 10 mandamentos, para fabricar umas cortinas mais bem feitinhas, porque ia ser o local de culto das pessoas. Recebia para falar em língua e fazer um troço diferente. Recebia para governar a nação de Israel, que foi o caso de Saul, e depois que ele perde Davi, que ganha, e quando Davi está em pecado com Batseba, no Salmo 51, ele ora, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabia que isso podia sair dele, que se isso saísse, ele perdia a salvação, não é só uma manifestação ou não de um poder. Então, a manifestação de Deus na história, ela não é inaugurada em Atos 2, como uma coisa do Espírito de Deus agindo numa pessoa de uma forma diferente. Ela não se restringe o Espírito de Deus só age nas pessoas de formas estranhas, porque ele também age num sujeito para ele fazer uma caixa de madeira ou uma cortina para o tabernáculo. E ela continua ao longo da história impulsionando a igreja para que a igreja possa cumprir a sua missão. Então, nesse momento que a gente está aqui, ele nos impulsiona para que a gente consiga ter essa conversa que a gente está tendo, que o Andrei, que está atrás das câmeras, consiga fazer uma boa captação, depois uma boa edição, para que essa mensagem chegue a mais pessoas que podem, e eu sei que você tem história disso, eu tenho história disso, por não entender a doutrina, estarem vivendo debaixo de uma até opressão religiosa, que faz com que elas às vezes questionem a sua própria salvação pelo fato de que elas buscaram, dentro de um movimento pentecostal, elas buscaram falar em línguas e ter uma manifestação diferente, não tiveram e estão se questionando, será que então Deus não me aceita? Eu acho que esse é o caso de muitas pessoas hoje em dia, né? Às vezes se entristece estar com Deus, com a fé, às vezes abandona. Eu tive uma aluna de teologia uma vez que ela me procurou no final da aula dizendo que ela ia cancelar, trancar a matrícula e parar o curso. Eu perguntei por que ela ia fazer isso. Ela falou assim, porque eu vou sair da igreja também. Eu perguntei por que você ia fazer isso. Ela disse, olha, eu tenho alguns anos, e ela fazia parte de um movimento pentecostal, tem alguns anos buscado falar em línguas, eu vou no monte, eu jejuo, eu oro, eu não estou em pecado, isso chorando, né? Eu não estou em pecado e Deus não me batiza com o Espírito Santo. Então, Deus está me rejeitando, porque na comunidade dela, eles pregavam esse movimento pentecostal, dizendo que se ela não tinha o dom de línguas, ela não recebia o Espírito Santo. Eu conheci gente também, líder, que
queria ser pastor de uma comunidade pentecostal que exigia que para o sujeito ser pastor ele tinha que falar em línguas. Ele não falava, como provavelmente ninguém ali falava, mas ele foi falar com aquele que estava conduzindo ele para o ministério, que ele ia passar por essa avaliação, e eles perguntavam: você fala em línguas, você é batizado com o Espírito Santo? E o pastor falou assim: não, ali você fala que você é e depois você não precisa mais tocar nesse assunto. Então a gente conhece histórias de pessoas que simulam isso conscientemente. A gente sabe que tem pessoas que simulam isso inconscientemente, como eu já participei com 17 anos de um culto que eles falavam assim, né? Quem nunca? Quem nunca? Né? Quem aqui ainda não fala em línguas? Eu fui lá, queria falar em línguas, né? Um troço bacana ali, o pessoal tá fazendo. Fui lá, mãozinha para cima, né? Toda postura, os pelos arrepiados do corpo. E aí veio o sujeito, né? Mexia com um e ele falava em línguas, e vinha com outro, e tinha uma fila grande assim, lado a lado. E aí eu ali, eu vou falar hoje, eu vou falar hoje. Ele chega na minha frente e fala assim, começa a falar glória, 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 glória. Aí os pelos voltaram pro lugar assim e tudo. Acabou. Eu falei, o quê? Não, vai falando glória, 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 glória. E aí eu pensei, não é isso, né? Aí eu falei assim, mas pra que eu vou falar? Ele fez assim, passou pro cara largou do lado, de mão. largou de mão. Não, vai dar. Foi pro cara, aí eu prestei atenção. O cara começava glória, 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 enrolava a língua, tinha alguém no microfone falando e ele começava a imitar o que o cara estava falando. E eu não duvido que esse que está falando estava genuinamente fazendo aquilo, achando que estava falando em línguas, que era isso que é o falar em línguas. Porque ele estava sentindo a emoção, o som estava alto, as notas estavam só em 2, 3 notas ali, a bateria estava no mesmo ritmo frenético ali na cabeça. Preparado. O clima era para isso. Que é o que a gente vai ver que não acontece na Bíblia. Na Bíblia, quando essas manifestações ocorrem, são raras, mas quando elas ocorrem, elas não têm uma preparação para que elas aconteçam. Não é condicionado, tem não induzido aqui. Não, elas acontecem. E aí as pessoas, olha isso aqui que está acontecendo, está legitimando alguma coisa, indicando alguma coisa. Esse tipo de coisa é interessante a gente falar e ler, fazer a leitura correta, né? Porque por mais que a gente ache uma coisa engraçada, né? E tem algumas histórias, gera sofrimento em muitas pessoas, né? Pessoas se afastam da fé, famílias, né? Se entristecem, porque as pessoas, a gente falou, genuíno, as pessoas querem deixar de pecar, querem se aproximar de Deus, querem resolver problemas da vida, restaurar casamentos, né? E quando elas se debatem com esses requisitos, né, impostos às vezes por uma distorção do texto bíblico, existe sofrimento e às vezes a gente perder muitas vidas, né, e famílias, né. Isso acaba sendo um assunto muito perigoso até, né, dependendo da maneira como a gente conduz ele, né. Mas cabe mais um vídeo, eu acho, sobre isso, uma parte 3 ainda, a gente poder entender, né, como é que a gente pode relacionar com isso, então, hoje em dia, na nossa realidade, né, com pessoas que vêm desse tipo de movimento. Essas línguas eram humanas, eram outros idiomas de outros planetas, de anjos mesmo, né? Eu acho que há mais um vídeo sobre isso, que a gente vai... Esse vídeo ficou um pouco mais profundo e foi um vídeo muito bom para a gente saber mais sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado também. Comenta aí embaixo, né, quais são as experiências de vocês sobre isso, né? Se vocês têm outros textos para questionar, dúvidas para tirar com a gente. E a gente se encontra no próximo vídeo dessa incrível série.